Ok, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui, né, nessa reta final. A gente tinha que ter esse nosso encontro, né, para passar aquelas últimas informações e muito mais do que passar apenas as informações, mas também aquela energia, né, sempre importante. Tá todo mundo torcendo pela gente. Quanto mais gente torce pela gente, melhor. Agora, o que eu dei valor quando eu cheguei aqui foi duas coisas. Primeiro foi o piquenique aqui que os meninos fizeram. Ficou tão lindo aqui esse negócio, né? Não guardo, nem me chamaram, rapaz, pelo amor de Deus, olha aí. Eu ali morrendo de fome, ainda tá lambendo o prato. Olha aí, pelo... eu vi que o negócio estava bom. Pessoal, mas vamos por sério. Hoje a gente vai fazer uma revisão geral. Então a gente vai pegar filosofia, sociologia, história geral e história do Brasil. Tá? Então daqui para 10 da noite... Ai não, é mais cedo, né? Pronto. A gente vai então conversando por aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu não coloquei hoje para a gente resolver as questões na sequência que está na apostila não, tá? Eu queria começar conversando com vocês logo sobre sociologia e depois a gente vai resolvendo as questões, porque tem duas questões aí que falam sobre o poder da propaganda, tá? Tanto a questão 4, o meu material está ali na página 47, tá? Página 47, tanto a questão 4 quanto ali a questão 10, elas vão envolver aí esse tema. Então a gente vai conversando, vai batendo um papo, depois a gente resolve as questões, tá bom? Vamos começar então? Pessoal, quando você observa a questão da sociologia, a sociologia ela surgiu, é uma ciência muito nova. A sociologia começou agora do século XVIII. E na verdade ela vai ser uma ciência que ela vai surgir como consequência das transformações da Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial ela trouxe uma nova perspectiva para a produção, a introdução de máquinas no processo produtivo. Ora, Erciliano, e a introdução de máquinas no processo produtivo, isso é bom ou é ruim? Tudo na vida tem um lado bom, tudo na vida tem um lado ruim, óbvio. É lógico que a gente não pode deixar, né, de mencionar a degradação do sistema ambiental, né, como uma coisa negativa, a superexploração dos trabalhadores como algo negativo, mas tem o ponto de vista positivo. Toda essa tecnologia que nós temos hoje, olha aí, a disponibilidade, aqueles que não vão poder nesse momento estar aqui, mas depois olha lá na internet, assiste a nossa aula todinha, se não existisse a tecnologia. Então o avanço nas tecnologias foi sensacional. Aí o que vai acontecer? O principal objetivo desse avanço dos meios de comunicação, dos transportes, era aumentar a comercialização. Se eu aumentei a produção, eu preciso vender. Erciliano, como é que eu vou fazer para vender? Eu tenho que fazer com que você acredite que você só vai ser feliz se você comprar o produto que eu tenho para vender. Essa é a grande jogada. E é aí onde a gente vai ver os próximos que irão surgir a partir depois de Karl Marx, que são os pós-marxistas, né? Você vai ter ali a escola de Frankfurt. Dentro da escola de Frankfurt, nós vamos ter obviamente vários pensadores, mas existem aí dois que eu vejo aí uma possibilidade muito grande, né, de estar sendo cobrado esse ano, afinal de contas, porque ano passado a gente estava falando aqui na escola de Frankfurt, a gente falou sobre Habermas. Eu me lembro que foi a última questão que a gente resolveu aqui, a gente falou sobre a teoria comunicativa do Habermas, e foi exatamente a questão que caiu lá na prova do Enem. Erciliano, tu sabia de tudo antes? Não, né? Lógico, mas se caiu o Habermas ano passado, dificilmente eles vão botar esse ano de novo. Então a gente vai ver nos demais, né? Porque tem uma possibilidade maior então de se cair. Então vamos lá. Quando a gente fala da escola de Frankfurt, a gente vai conversar então sobre a indústria cultural. O que seria essa indústria cultural? Uma teoriazinha de dois caras extremamente simpáticos, Max Horkheimer e Theodor Adorno. Adorno e Horkheimer, eles vão defender o seguinte, que os meios de comunicação, a cultura, a indústria cultural, eles vão ser utilizados como forma de alienação. Erciliano, e qual é o objetivo específico dele? Simples, fazer você comprar. Isso é lindo. Meu amigo, você é criancinha, aí você está lá na frente da televisão, aí começa a tocar uma musicazinha assim, ó. Papapio, papapio. Tá passando agora, tá? Tá ou não tá? Levanta a mão, quem já pediu um sapato no dia da criança.
Mas você pediu sapato, tu pediu foi brinquedo. Mas a televisão vai dizer o quê? Que desde pequenininho a criança vai ter a ideia de que sapato é na Casa Pio. Olha que coisa legal. Eles pegam então uma informação e colocam na sua cabeça. Aí tem um filme sensacional, um filme chamado A Origem, né? Que é com o Leonardo DiCaprio, onde eles precisam colocar e implantar uma ideia na cabeça de alguém. Aí eles vão entrando no sonho, a doidice doida. Pois bem, mas o filme ele é sensacional, porque uma vez que essa ideia está na sua cabeça, meu amigo, ela não sai nunca. Quer um exemplo? Você com seu namorado ou você com sua namorada. Aquela ali já sorriu ali, eu não vou nem olhar para ela não, porque eu estou olhando para o outro lado, porque assim que eu falei, ela já abriu o sorriso, é sinal que já se entregou. Mas vamos lá, dessa forma então, você está andando com seu namorado, aí uma amiga sua diz assim, ó, menina, mulherzinha, tu tem cuidado que esse teu namorado é conhecido, esse bicho ele é safado. Olha, a gente que é a coisa mais, né, tem gente assim, mais assim, tranquilo, assim, mais sincero do que o homem, né? Pois bem, dessa forma então, a menina, o cara pode ser o cara mais gente boa do mundo, ele não tem intenção nenhuma, mas a colega da namorada disse para outro que o cara, para ter cuidado com ele, pronto. Meu amigo, faz de conta que o cara vai andando com a namorada aqui no shopping, né? Aí de repente passa uma menina do lado de lá para cá. Sim, sem querer, ele olha, sem querer, olha porque olha, todo mundo olha, né? Assim, muito bem. Rapaz, na hora que a namorada viu que a outra passou, a namorada disse assim, o que você está olhando? É porque ela já ficou na cabeça dela de que o cara era safado, né? Porque a colega já disse, pronto, nunca mais vai sair da mente dessa mulher esse negócio. Ela vai levar para a vida toda. Então uma ideia, uma vez que está na sua cabeça, não sai nunca mais. Quer um exemplo? Bora. Levanta a mão quem conhece esse símbolo aqui, ó, dessa marca. Pronto, ali. Todo mundo conhece, sim ou não? Alguém não conhece, é do outro planeta aí? Alguém que é do outro planeta, não conhece? Olha, tá de sacanagem, né? Ela levanta, só porque ela está lá longe, eu não vou lá para perguntar de perto. Mas tudo bem, protegida pela distância. Bora. Muito bem. E essa outra marca aqui, ó. Todo mundo conhece? Sim ou não? Sim. Rapaz, foi até uma confusão grande. Interessante como são as coisas. Eu estava vindo no rádio e aí estava passando uma reportagem sobre a Lacoste, que alguém havia entrado na justiça para usar o direito de usar o jacarezinho. E a Lacoste conseguiu, né, na justiça, o direito de manter o uso desse símbolo. Porque se a Lacoste perder esse símbolo aí, meu amigão, daqui que ela vai construir um outro símbolo na cabeça das pessoas. E esse aqui? Olha aí, Louis Vuitton, não é não? Agora me diga uma coisa, levanta a mão aí, quem estacionou antes de chegar aqui numa Ferrari e está usando uma Louis Vuitton aí, a blusa da Lacoste. Vai, tá lá fora, tu vai me dar uma carona que eu vou ver. Veja como as coisas são interessantes, né? Nós não consumimos esses produtos, mas nós conhecemos todos esses produtos, porque existe uma indústria cultural. A indústria cultural, ela tem esse objetivo. O objetivo da indústria cultural é fazer você sonhar. E qual é o sonho? O sonho de consumir. Essa é a indústria cultural. Se você soubesse o que fazer, o que você faria, onde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver. Querer é poder, ir até o final, se quiser vencer. Pronto. A abertura do Big Brother 11. Isso quer dizer então que foi em 2011. Foi um dia desse. Levanta a mão quem quando passou o vídeo reconheceu 10 dos integrantes. Vocês reconheceram 10? Rapaz, eu passei essa aula semana passada. Eu estava fazendo essa aula de revisão lá em Pecém, né? Em parceria
com o pessoal de lá. E teve um rapaz que ele disse: professor, estão faltando 2, que era não sei quem, que estava na casa de vida, ele conhecia os 16. Eu, filho do ego da memória boa, meu irmão. Se você me perguntar quem foram os integrantes do Big Brother 15, eu não vou reconhecer, que foi o desse ano. Vou reconhecer um ou outro, assim, mas ele lembrava de tudinho. Né? Mas vamos lá, 10 teve gente que disse que reconheceu, 5, reconheceu 5 pessoas. Ainda tem pouca gente ainda, pelo menos 2. Agora o pessoal reconheceu a Maria que ganhou, né? E mais algum, e quem mais, minha filha? Da Lula, essa eu não reconheci não, essa ano passou ali eu vi. Eu reconheci uma que era Paulinha, né? Que ela agora é famosa, né, de YouTube, essas coisas aí, né? Que mudou bastante. Mas bem, então, por que a gente não lembra desse povo, hein? Porque o programa Big Brother, ele não é feito para você lembrar das pessoas, nem das ideias. Ele é feito para você lembrar dos produtos. Bora lá? Vai ter prova do líder, vai ter prova do anjo. A prova envolve um carro. Seja quando fica mais gente lá dentro, ou vai ser quem dirige mais rápido. O carro é de que fabricante? Fiat. Você não lembra quem ganhou o Big Brother, você não lembra quem foi o líder, você não lembra quem é o anjo, mas você lembra que o carro foi Fiat. Aí vai ser dia de Guaraná. O Guaraná é o quê? Antártica. Aí vai ser dia de feira. Hoje é dia de compra, é dia de Carrefour. Cara, é legal. Isso é que é o legal. Eu acho assim sensacional as pessoas que trabalham com propaganda, com marketing, né? Porque eles arranjam uma estratégia de você, mesmo sem precisar consumir aquele produto, mas você lembrar daquele produto. Isso é que é legal. Eu me lembro quando eu era pivete, passava uma propaganda do Guaraná Antártica, que era na hora da sessão da tarde. Aí enquanto ia passando cada partezinha do filme, passava a propaganda que era a pipoca sendo feita, com a musicazinha e o Guaraná Antártica aparecendo. Que era para na hora que a minha mãe perguntasse: meu filho, você quer merendar? Aí eu quero, hora, passei o tempo todo vendo pipoca com Guaraná. Aí eu vou querer merendar o quê? Pipoca com Guaraná. Mas era qualquer Guaraná, é? Tinha que ser Guaraná Antártica. Essa é a ideia. A indústria cultural, Adorno, Horkheimer, eles vão repassar então uma ideia. A ideia de que você precisa consumir. Então, como o capital, ele passou a ter a técnica e passou a ter a produção e aumentou essa produção precisa ser vendida. Então, para poder vender, eu tenho que fazer com que as pessoas sonem, com que as pessoas tenham necessidade de consumir. Cirano, peraí, e a propaganda só serve para produtos? Não. A propaganda serve para qualquer coisa. Por exemplo, na época do governo de Getúlio Vargas, levanta a mão quem acha que Getúlio Vargas foi um governante assim muito bom. Ninguém gosta de Vargas aí. Levantaram uns aqui. Muito bem. Quem acha que ele foi muito ruim? O resto não acha nada, fica boiando, né? Ciliano, eu não estou afim de participar. Peraí que eu vou já dançar aqui um pouquinho. Como é o nome daquela música ali, Bad Blood? Quem é que canta aquilo ali? Quem é que canta aquela música ali, meu filho? Taylor Swift. É? Swift na minha época era salsicha. Salsicha Swift. Para você ver como a propaganda é, né, não? Eu não sei nem quem é essa doida de Taylor Swift, mas eu sei que Swift é salsicha. Por causa da propaganda. O poder da propaganda, ele é sensacional. E por que Getúlio Vargas criou uma imagem de pai dos pobres? Porque durante o Estado Novo, que a gente vai ter uma questão sobre ele, durante o Estado Novo, ele vai controlar os meios de comunicação através do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e toda a propaganda vai ser em benefício dele, e ele vai criar um programa de rádio, porque na época a maioria da população era analfabeta, de que adiantava jornal, as pessoas não sabiam ler. O veículo de comunicação era o rádio. Então ele vai criar ali, né, a Hora do Brasil, que hoje em dia é o programa A Voz do Brasil, para fazer a propaganda. Aí você pega a ditadura militar mais recente, de 64 a 85, foi bom ou foi ruim? Tem gente que diz, foi massa. A gente vai já falar sobre a ditadura também, vai ter uma questão sobre ela. Ora, e por quê? Porque existia também o controle dos meios de comunicação. Em todas as rádios, em todas as TVs, em todos os jornais, em todas as revistas, só dizia assim, ó, o governo é bom, o governo é bom, o governo é bom, o governo é bom. Se todo o tempo se diz que o governo é bom,
você vai acreditar que o governo é bom. Igual hoje, não é não? Diz o tempo todo que o governo é bom. Então é lógico, você acredita naquilo que você vê todo dia, que está em todos os meios de comunicação. Isso se transforma numa verdade. Aí a gente tem uma questãozinha para resolver sobre isso. Olha aí a questão número 4. Beleza? A questão número 4 é sensacional. Pega o Hitler, bem maguinho, assim. Só não é estilo siciliano, que ele tem esse bucho aí, né? E obviamente... Muito bem. Tá bem também. Não é um siciliano, mas... Vamos lá. Aí você tem um cara fazendo uma pintura. E na pintura o Hitler tá bem maguinho, tá? Tá bem fraquinho. Ele tá como? Tá marombadão, não é não? Olha ali, igual o bailarino ali nesse tanto. Aí sim. Mas o que vai ficar para a história? O que todo mundo vai conhecer? O quadro que está sendo pintado ou a realidade? O quadro que vai ficar para sempre. Então, a propaganda é sensacional. Essa charge, na verdade, ela aconteceu no processo, depois que Hitler rompeu o pacto, né? Ribbentrop-Molotov, que era o pacto de não agressão, para não entrar em atacar a União Soviética. Quando ele rompe esse pacto, que a União Soviética se torna sua inimiga, a União Soviética ela vai querer desfazer a imagem de Hitler. E obviamente através do cartoon, através da propaganda, através dos jornais, a gente iria então, da mesma forma que a gente constrói uma imagem, a gente desconstrói uma imagem. Olha o Fernando Collor de Mello na história do Brasil. Estou dando aqui vários exemplos que podem cair na nossa prova. Porque a nossa prova pode não cair uma música, pode não cair uma marca, mas pode cair falando sobre a construção do Collor de Mello como caçador de marajás, numa capa da revista Veja, e na outra capa da revista Veja, meses depois, ele se transformou então no maior inimigo do Brasil, e o processo de impeachment e os caras pintadas, não foi não? Então veja o poder dos meios de comunicação, pessoal. Quando a gente fala de indústria cultural, são todas as formas de cultura. Se usar a cultura para se construir uma imagem, seja ela positiva ou negativa. Aí quando a gente vê a nossa quarta questão, diz assim: a caricatura soviética ironizando o papel da propaganda de endeusamento de Hitler e sobre a charge acima e os conhecimentos sobre a Segunda Guerra, é correto afirmar. Olha o que diz a nossa letra A. A letra A diz assim: os soviéticos, após romperem a aliança com a Alemanha, buscaram desfazer a imagem de Hitler, de herói conquistador, construída pelos nazistas. Então Hitler tinha o seu ministro Goebbels, que era o cara que controlava toda a propaganda nazista para transformar a ideia da supernação, do superpovo. Era preciso se desconstruir essa imagem. Então a gente começa bem, porque a gente já começa com a letra A de amor. Olha aí, coisa romântica. Nothing gonna change my love for you. Oh, rapaz. Agora sim, viu? Lembrei da minha esposa agora nesse momento. Já que a gente tá... Olha quem chegou aqui, meu amigo velho. Oh, rapaz, menino bom. Vamos lá. Já que a gente está falando de indústria cultural, vamos logo então para a 10ª questão. Porque a 10ª questão, a gente vai continuar falando sobre a indústria cultural, tá? Adorno e Horkheimer, tá? Já já a gente comenta a 10ª questão. Vamos para a teoria, né? Depois a gente resolve a questão. Quando a gente observa então aqui o Adorno e Horkheimer, eu acabei de falar, é o uso dos meios de comunicação para alienar. Olha que lindo. Você se sente assim, criança? Sim ou não? Me diga uma coisa. Quem comprou presente para dar para o namorado no dia dos namorados? Levanta a mão. A crise está grande, viu? Quem comprou presente? Mas essa aqui deu. Rapaz, para o namorado você não dá não. Mas para o dia das mães, quem comprou presente? Olha aí. Ai, mãe é outra coisa, né, meu filho? Quer comparar com mãe com namorado? Né? Namorado, rapaz, é igual o grande circular. Você perde um, passa outro logo em seguida. Né? É no instante. Namorado e namorada. Né? Tanto certo. Pois bem, então dessa forma, por que todo mundo compra presente no dia das mães? Quem vai comprar aqui no dia do Natal presente? Eita, por isso que anunciaram que não vão contratar ninguém, né? Essa semana uma notícia aí, né? Complicada para vocês, né? Que são jovens, que precisam entrar no mercado de trabalho. 90% das lojas varejistas não irão contratar trabalhadores temporários.
porque não estão com perspectiva de vender. Crise para quem? Gostei da sua frase. É a crise. Meu amigo, tem gente que está adorando. Se o dólar tivesse 50 reais era melhor. Quem? Os grandes exportadores, a indústria agroexportadora, o pessoal que produz soja, milho, laranja, feijão, café, para o mercado internacional. Eles vendem em dólar, então quanto mais alto o dólar tiver, melhor. E a gente? A gente vai levando, a gente vai levando essa vida. Pois muito bem. Olha o que o infeliz ali, ó. A TV manipulando. Psst, e o cara com a sacolinha cheia de compra para comprar. O interessante então é que essa charge ela deixa bem claro aí mais uma vez a questão da indústria cultural. Mas a indústria cultural ela pode se dar de várias formas. Aqui a gente está botando a televisão, mas são todos os meios de comunicação, tá? Você vai ver, por exemplo, o cinema. O cinema é uma máquina sensacional de se vender, de se fazer propaganda, tá? Me lembro, na época quando passou aquele filme Stallone Cobra, é o novo. O pessoal mais velho aí vai lembrar desse filme. Meu amigo, o Sylvester Stallone usava aqueles óculos espelhados assim. Na outra semana estava vendendo em tudo quanto é canto. O óculos do Stallone. Olha quem vai querer o óculos do Stallone. Aí eu bem maguinho comprei um igualzinho assim. Pronto. Para me sentir o Stallone. Fica igualzinho com esse óculos. Tu é doido? Na mente, né? É igual uma criança. Uma criança quando assiste um filme... Ah, peraí que ela vai bater a foto. Ah, pronto. Olha que a minha esposa é ciumenta. Essa mulher fica batendo nas minhas fotos, rapaz. A minha esposa vem aqui. Bora lá. Eu me lembro quando eu era criança, eu assistia o filme do Superman, que era com o Christopher Reeve, que já morreu, né? Então, assisti o filme Superman, eu fiquei assim, ó. Caramba, eu vou pedir pro meu pai uma fantasia do Superman. Aí os meus pais me deram uma fantasia do Superman, né? E para mim eu saía correndo e fazia assim, na minha mente eu estava voando. Então veja como o cinema é legal, porque o cinema ele lhe passa uma ideia. Agora, tem uma outra questão também. A gente também vai para a música. Quando a gente chega na música, existem músicas que são extremamente alienantes. E existem músicas que são de conscientização. Tem um outro autor, que eu não coloquei aqui, mas gostaria de chamar a atenção dele, chama-se Walter Benjamin. O Walter Benjamin, ou Walter Benjamin, que também é da escola de Frankfurt, ele vai defender que a cultura é forma de conscientização, tá? Mas essa moçada a gente está falando cultura como forma de alienação. Siriano, como é que a gente consegue escutar algumas músicas, hein? Existem algumas músicas que tocam tanto que você já reconhece imediatamente, tá? De tanto ouvir. Quer ver um exemplo? Que música é essa? Quem não conhece essa música? Levanta a mão. Conhece não? Esse povo não sai à noite para dançar não. Bota de novo só para ter a continuidade. Bota aí de novo, aí, ó. E agora? Quem não tinha conhecido, conheceu agora? Meu amigo, todo mundo conhece essa música. Interessante que essa música, a moçada que sai à noite na festa, conhecia só por esse. Você estava dançando a festa toda ali, aí estava cansado, né? Você estava na hora de radar o fora no cara e assim, eu estou cansado, eu vou sentar um pouquinho, né? É o queixo para não ficar longe do cara. Aí vai pegar um refrigerante, o cara vai para um lado e tu desaparece para o outro. Pois bem, aí tu estava sentada lá, né? Estava lá sentada, de repente fez esse negócio. Tu já se levanta e já fica assim, ó. Prepara. Não é não? Você não vai querer perder essa música, porque era a música da onda. Era a música da época. Não é não? Em época de carnaval sempre tem isso. Carnaval sempre tem a música, né? Esse ano, se eu não me engano, a música era aquela assim, ó. Senta, 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 senta. É ou não é? Quem não ouviu essa música no carnaval? Você estava no retiro, meu filho? Tu não ouviu essa música? Não, tá de sacanagem. Ah, porque foi para retiro. Tô indo quem foi pro carnaval. Não precisa nem pro carnaval não. Precisava ficar em Fortaleza, ligar o rádio. Pronto. Passava um pedacinho, ela tocava lá. Mandando você sentar o tempo todo. Né? Então veja que esse tipo de música, ela não tem a preocupação de conscientização. Essa música, ela tem um objetivo de alienação. E você vai ouvir aquela música sem nenhuma preocupação. De tanto você ouvir, ela vai ficar ali feito chiclete colado em você.
Beleza? E é isso que a gente vai ver na questão 10. Vamos lá para ela. Olha o que a questão 10 vai dizer. O modo de comportamento perceptivo através do qual se prepara o esquecer e o rápido recordar da música de massas é a desconcentração. Se os produtos normalizados e irremediavelmente semelhantes entre si, exceto certas particularidades surpreendentes, não permitem uma audição concentrada, sem se tornarem suportáveis para os ouvintes, estes, por sua vez, já não são absolutamente capazes de uma audição concentrada. Não conseguem manter a atenção de uma concentração atenta. E por isso se entregam resignadamente àquilo que acontece e flui acima deles. E com o qual fazem amizade somente porque já o ouvem sem atenção excessiva. Então você passa a gostar de tanto ouvir. Escuta, 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 escuta. Ou gostar ou odiar, né? Também quando faz o pé, tu muda de rádio logo. Pronto. Né? Ou uma coisa ou outra. Porque o amor e o ódio é uma linhazinha tênue, né não? Lembre daquele seu namorado que você amava, que acabou o namoro com você. No outro dia, tu passou a odiar esse infeliz. Não foi não? O amor e o ódio é uma linha muito tênue. É interessante. Aí diz assim: as redes sociais têm divulgado músicas de fácil memorização e com forte apelo à cultura de massa. A respeito do tema da regressão da audição na indústria cultural e da relação entre a sociedade em Adorno, assinale a alternativa correta. Olha aí a letra A de novo, minha criancinha, olha lá. A letra A impossibilidade de uma audição concentrada e de uma concentração atenta relaciona-se ao fato de que a música tornou-se um produto de consumo, encobrindo seu poder crítico. O objetivo de uma música dessa é só consumir, consumir, consumir. Alguém ainda lembra que existiu aqui no Brasil uma banda chamada As Meninas? Levanta a mão. Ainda lembrou um bocado de gente. Talvez se você ouvir a música, mais gente vai lembrar. E tocava assim: bom, xibom, xibom, bom, bom. Né? Eu estava esperando tu começar a dançar aqui, velho. Eu tava só vendo. É porque aqui o nosso bailarino já foi embora, mas senão eu ia pedir para ele dançar. Bom, xibom, 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 bom. Pois bem, alguém lembra aqui de um tal de bonde do Tigrão? Quer dançar? Quer dançar? Olha aí a porqueira. Onde é que anda esse povo? Tá onde? Nunca mais. As Meninas. Hoje em dia deve estar tudo às senhoras, né? Que já faz muito tempo. Né? Bonde do Tigrão. Não existe mais. Ninguém lembra mais de ninguém. Esses caras passaram. São assim, ó. São esses artistas relâmpagos. De repente chega, de repente some. Né? E você simplesmente consumiu, comprou o boné dele, comprou a blusa dele, comprou o disco dele, baixou a música dele pela internet, fez tudo dele. E depois de 5 anos tu não sabe mais nem que o cara existe, ó. Tá? Então, lembre-se, indústria cultural, processo de alienação. E o processo de alienação, ele vai estar ligado com consumo. Beleza? Para você não esquecer nunca mais. Tá joia? Vamos para uma próxima conversa e para uma próxima questão. Aí nós vamos falar sobre Guerra Fria agora, tá? Pessoal, a questão de Guerra Fria, eu tinha trazido 2 questões sobre Guerra Fria. Eu tinha trazido a questão... Deixa eu espiar. Eu tinha trazido a questão 5 e a questão 6. Mas olha essa minha questão 6 aí, olha. Você está reconhecendo essa questão 6, minha criança? O Yuri acabou de resolver? Não foi não? Eu estava ali quando eu vi. Rapaz, ainda bem, pelo menos eu ganhei um tempozinho, dá para dar mais tempo para explicar as outras, né? Então a questão 6, o Yuri respondeu nesse instante, sobre a queda do Muro de Berlim, tá? Então vamos resolver a questão 5. A questão 5 diz assim: analise o objeto abaixo. Você tem aí, ó, o tio Sam e o urso, que representam, simbolizam os Estados Unidos e a União Soviética. A charge relaciona-se com um dos fatos históricos a seguir. Pessoal, nós estamos falando então do que chamamos de Guerra Fria. E o que vai ser essa tal de Guerra Fria? A Guerra Fria vai ser uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, americanos e soviéticos chegaram como os salvadores do mundo. Os Estados Unidos, após o dia D,
junto com os ingleses, libertou ali a região da Normandia na França, e saiu libertando a França, e depois foram atacar a Alemanha. Os nazistas atacaram a União Soviética, Operação Barbarossa, e depois, obviamente, de terem perdido na Batalha de Stalingrado, os soviéticos vieram derrotando os nazistas. Eita, aí lascou, porque os nazistas estavam aqui no meio, aqui é a Alemanha. Do lado de cá vinham os norte-americanos, ingleses e franceses atacando. Do lado de cá vinham os soviéticos atacando. Os nazistas tiveram que se dividir em duas frentes de batalha, e por isso, obviamente, enfraquecidos, eles serão derrotados. E quem serão os salvadores do planeta? Estados Unidos e União Soviética. Lógico que após a guerra, a Europa estava destruída. E era preciso então reconstruir a Europa. Por isso que norte-americanos e soviéticos, eles vão praticamente dividir não apenas a Europa, mas o mundo todo entre si. Porque se você lembrar, a América é dos americanos, a África e a Ásia haviam sido colonizadas pelos povos europeus. Então, como a Europa destruída, o mundo estava à mercê de Estados Unidos e União Soviética. Ciriano, e aí os americanos jogaram uma bomba, duas na verdade, no Japão, Hiroshima e Nagasaki, para mostrar o poder bélico deles. Isso, para mostrar para a União Soviética, dizer assim, olha, tu não vem não, que eu tenho uma arma aqui só a massa. Ora, só que com o desenvolvimento tecnológico e o conhecimento da época, os soviéticos também desenvolveram essa arma. E aí vai começar uma disputa que eles não tinham coragem de entrar em guerra física. A guerra tinha que ser ideológica. Americanos e soviéticos, eles precisavam então justificar que os seus sistemas eram melhores um que o outro. Os americanos defendiam o capitalismo, os soviéticos defendiam o socialismo. Os americanos promoveram então a reconstrução da Europa Ocidental, os soviéticos promoveram a reconstrução, falo já, muito bem, os soviéticos promoveram a reconstrução da Europa Oriental. Acredita que me botaram aqui uma pergunta que eu não sei a resposta? Sou honesto em dizer. Por que chama o tio Sam de tio Sam? Acredita que eu nunca pesquisei isso? Eu vou pesquisar e boto no Facebook. Ah, pessoal, falar em Facebook, uma dica para vocês, né? Porque toda vez eu deixo aqui o meu Facebook, aí agora o bicho já lotou. Aí eu tive que construir um outro. Então o pessoal que quiser agora bota Ciliano, um já vai estar cheio, mas aí o outro começou agora, tá? Então você bota lá Ciliano, não existe outro no planeta. Então os dois que tiver lá sou eu mesmo, tá? Pode entrar que a gente fica conversando por ele. Minha gatinha, tu que mandou então, tu me faz esse favor, tá? Lá pelo Face tu pergunta que eu pesquiso e dou a resposta depois. Mas vamos lá. Então americanos e soviéticos eles vão precisar dizer que são melhores. Ah, vai ter o que a gente chama de guerra espacial, guerra ideológica, a conquista, a disputa armamentista, a corrida armamentista, tudo isso vai ser na época da Guerra Fria. Vai ser durante a Guerra Fria que dentro da corrida espacial, os soviéticos vão levar o Yuri Gagarin para o espaço, o primeiro homem para o espaço, em 61. Aí quando for em 69, os norte-americanos vão conseguir a primeira tripulação que vai chegar então na Lua, em solo lunar. Alguns até discordam, acham que isso foi montagem, aquela foto, né? Tem um bocado de conversa sobre isso. Mas o importante é o que vai ser divulgado. Isso é porque os soviéticos tinham que dizer assim, nós somos melhores que os americanos. E os americanos dizem assim, nós temos que ser melhores que os soviéticos. Essa charge representa muito bem isso. Você tem aí esse carequinha, que é o Nikita Khrushchev, que vai ser então o presidente da União Soviética. E do outro lado você tem o John Kennedy, que é o presidente norte-americano, cada qual sentado em cima de uma bomba. E as bombas estão ligadas a fiozinhos, a detonadores, e cada um com o dedo pronto para apertar. Ninguém vai ter coragem de apertar esse botão. Porque se soviéticos e americanos apertassem esses botões, o planeta dava para ser destruído por mais de 300 vezes. Tantas armas existiam aqui no planeta. Então, peraí, então se esses caras não tinham coragem de ir para o pau mesmo, tinha que arranjar outra estratégia de dominar o povo. Isso. Aí a gente fala sobre o Adorno e o Horkheimer de novo, não é não? Se eu repasso uma ideia na tua cabeça, tu vai acreditar para sempre. Qual é a fase da humanidade em que você é mais fácil de se repassarem ideias para você? Quanto mais jovem ou quanto mais velho? Por isso é que vai se utilizar os gibis para as crianças. Olha aqui. Quem não conhece esse povo aí? Quem nunca ouviu falar dos Vingadores? Alguém não conhece os Vingadores? Aqui é o seguinte, existe muita propaganda que obviamente
A gente não sabe se é verdade. Existia, por exemplo, um projeto norte-americano, para a pergunta que meu amigo fez, que era um projeto chamado Projeto Guerra nas Estrelas, né? Quem ganhou muito dinheiro com isso foi o George Lucas de Star Wars, porque os norte-americanos usaram o nome do projeto sem ter a autorização dele. Aí ele entrou na justiça. Epa, o direito do uso Star Wars, esse nome é meu. Aí o governo norte-americano teve que pagar uma fortuna para o George Lucas. Só assim ele pôde fazer os 3 últimos filmes. Pois bem, dessa forma então, seríssimo. Dessa forma então, o que seria esse projeto? Seriam estabelecidos bases no espaço, para, obviamente, se os soviéticos atirassem os seus mísseis, essas bases iriam, então, destruir os mísseis no espaço. E aí é lógico, você tinha que fazer primeiro testes. Os testes seriam aonde? Os testes seriam primeiro no espaço, né? Vamos tentar lá. Aí lá da Lua a gente joga lá uma bomba lá, para ver se funciona o negócio. Lá a gente explode, não vai morrer ninguém, não vai sofrer ninguém, não vai ter nenhum dano. E aí quando for usar aqui na Terra, a coisa já vai estar funcionando. Esse projeto nunca foi para frente. Esse projeto, na verdade, ele foi iniciado no governo do presidente americano Ronald Reagan, Projeto Guerra nas Estrelas, mas o Ronald Reagan já assumiu na época em que a Guerra Fria estava acabando. A União Soviética já em colapso, a crise americana muito alta, porque a crise do socialismo foi por causa disso, né? A crise do socialismo, a crise do capitalismo foi devido ao vasto gasto, o custo muito alto da Guerra Fria, da corrida espacial e da corrida armamentista. Pois bem, mas voltando aqui para o Capitão América e seus amigos. Meu amigo, quando você fala dos Vingadores, você está falando de uma propaganda direta do capitalismo contra os inimigos, que obviamente os inimigos na época do Capitão América era o nazismo. Só que aí o Capitão América caiu no mar, ficou congelado, depois de não sei quantos anos ele voltou. Ai, tu conhece a história, é? Olha aí, estava dizendo nesse instante que não conhecia os Vingadores. Agora está contando a história todinha ali. Ah, Capitão América você conhece. Também um bonitão daquele lá do cinema, né? Muito bem. Mas vamos lá. Então, vou dar uma olhadinha, só terminar esse raciocínio. Então, dessa forma, o que a gente vai observar é que aí, quem eram os super-heróis, pessoal? Os super-heróis eram sempre norte-americanos. Quem não conhece o Homem de Ferro? Tony Stark. Não é não? E o Tony Stark, ele é o quê? Ele é dono de uma indústria. Indústria de quê? Armas. Olha a corrida armamentista aí. E o Hank Pym, o gigante aí, que também é o Homem-Formiga, né? Porque o cinema esculhambou o filme todinho. O cinema avacalhou o negócio todinho, a história está toda errada, mas tudo bem. A história original dos Vingadores é esse povo aqui. O Capitão América, o Thor, o Homem de Ferro, o gigante, que é o mesmo Homem-Formiga, que ele cresce e que ele diminui, e a Vespa, que é a mulher dele, né? Então, esses aqui são os Vingadores originais. São todos norte-americanos. Hank Pym é um cientista que ele construiu um traje em que ele dá a possibilidade então, de crescer e ficar gigante e ficar diminuto. Aí você vai pegar o Thor. Esse ano o Thor nem é norte-americano. Não. Ele veio de Asgard. É um deus nórdico, mas ele caiu aonde? Quando ele foi expulso pelo seu pai Odin? Nos Estados Unidos, olha aí. E o Superman, que saiu de Krypton, não sei quantas galáxias depois, rodou a galáxia todinha para cair nos Estados Unidos. Pensou se o Superman tivesse caído no Brasil? A roupa do Superman ia ser que cor? Verde e amarela. Não era não? E se ele tivesse caído em São Paulo, ele ia dizer assim, e aí, mano, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Se fosse no Ceará, ele caía assim que ele caísse, ele arriégua, meu irmão. Me lasquei todinho. Já pensou o Superman falando desse jeito, né? Olha, mas o Superman não nasceu aqui no Ceará. Aqui no Ceará é o Capitão Rapadura. Alguém lembra do Capitão Rapadura? Que tinha revistinha, não é não? Ali era o herói. Menino, daqui a pouco vai ficar um livro aqui na minha mão de tanta pergunta que está chegando. Mas tudo bem, a gente responde já já. Então veja que os heróis, eles eram todos norte-americanos. Olha outro exemplo. Os Quatro Fantásticos. Na minha época era Os Quatro Fantásticos. Agora chama o Quarteto Fantástico, né? E o que é o Quarteto Fantástico, se não uma propaganda descarada da corrida espacial? Eles foram para o espaço, passaram por uma tempestade cósmica e aí passaram a ter superpoderes. E os inimigos eram o quê? Soviéticos. Olha o inimigo aí, olha o inimigo. O nome do inimigo, dá para ler? Dá para ver ali? Fantasma Vermelho. E aí está o fantasma vermelho do lado aí, ó. E por que ele está todo de vermelho, negrada? E por que o nome dele é Fantasma Vermelho? Porque vermelho lembra o quê? Comunismo. Tem um povo que diz, né? A bandeira do Brasil é verde e amarela, não é vermelha. Não tem uma história dessa? Porque vai dizer que vermelho é o quê? Comunismo. Então,
existe toda uma questão ideológica, né? A propaganda ela é fundamental para que a gente possa, obviamente, promover esse processo de divulgação de ideias.